Bom dia, que você tenha uma terça-feira abençoada. Seguiremos meditando sobre o livro de Efésios. Hoje daremos continuidade à nossa meditação em Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A passagem de Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 8, escrita pelo apóstolo Paulo, nos oferece importantes lições sobre a forma como devemos viver nossa vocação cristã, a importância da unidade e os dons que recebemos de Cristo. Vamos explorar esses ensinamentos e como podemos aplicá-los em nossa vida cotidiana para fortalecer nossa fé e a união na igreja. Viver de forma digna da vocação. O apóstolo Paulo, como prisioneiro do Senhor, nos roga que andemos de maneira digna da vocação com que fomos chamados. Isso significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, refletindo seu caráter em nossas ações diárias. Devemos ser exemplos vivos de fé e amor, honrando o chamado que Deus nos deu: humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Paulo nos instrui a viver com humildade, mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Isso nos ensina a tratar os outros com gentileza e paciência, sendo compreensivos e tolerantes. Devemos buscar sempre resolver conflitos com amor e compaixão, promovendo um ambiente harmonioso. Unidade do Espírito. Devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como fomos chamados em uma só esperança. Esta unidade é fundamental para a saúde espiritual da Igreja. Devemos trabalhar juntos, valorizando a comunhão e a paz, reconhecendo que somos todos parte do mesmo corpo de Cristo, um só Senhor, fé e batismo. O apóstolo Paulo enfatiza que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos. Este ensinamento reforça a centralidade de Deus em nossa fé e a importância de manter a doutrina pura e unificada. Devemos nos manter firmes na nossa fé comum, focando em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Dons de Cristo. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele, ao subir ao alto, deu dons aos homens. Esses dons são diversos e incluem habilidades como ensinar, pregar, servir, liderar, entre outros. Cada dom é dado para o benefício da igreja e deve ser usado para edificação mútua, crescimento espiritual e fortalecimento da comunidade de fé. Devemos reconhecer e usar os dons que Deus nos deu para servir aos outros, contribuindo para o crescimento espiritual e a unidade da igreja. Aplicação no cotidiano. Viver de forma digna. Esforce-se para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo um exemplo de fé e amor. Praticar humildade e paciência. Trate os outros com gentileza e paciência, resolvendo conflitos com amor e compreensão. Promover a unidade. Trabalhe para manter a unidade na igreja, valorizando a comunhão e a paz. Manter a fé comum. Fique firme na sua fé em Jesus como Senhor e Salvador, mantendo a doutrina pura e unificada. Usar os dons para servir. Reconheça e use os dons que Deus lhe deu para servir aos outros e edificar a igreja. Por exemplo, se você tem o dom de ensinar, ofereça-se para liderar um estudo bíblico. Se tem o dom de servir, encontre maneiras
de ajudar os necessitados em sua comunidade. Se tem o dom de liderança, ajude a organizar e motivar grupos dentro da igreja. Esta passagem, escrita pelo apóstolo Paulo, nos chama a viver com dignidade, humildade e unidade, usando os dons que recebemos de Cristo para servir e edificar a igreja. Ao aplicar esses ensinamentos em nossa vida, fortalecemos nossa fé e a comunhão entre os membros da igreja. Agora peço que você, que recebeu esta mensagem, separe 1 minuto do seu dia para orar e agradecer a Deus. Ore também pela pessoa que te enviou esta mensagem. Tenha um dia abençoado.